Olá, meus camaradas, eu sou o Vina Guerreiro. Esse não é o Nada Mais Que Cigarro, mas sejam muito bem-vindos aqui. Na verdade, fazer esse vídeo aqui é importante, porque eu queria analisar com vocês uma coisa que tá aí para acontecer, que não tá sendo muito bem noticiada aqui na minha cidade de São Paulo, capital. Mas, cara, não sai porque, eu sou de Campinas, não, mas eu sou de Fortaleza, eu sou de Manaus. Não saia por causa disso, porque provavelmente o problema que está tendo aqui, provavelmente não, eu sei que está havendo. Todas as cidades de porte médio e cidades grandes têm a mesma problemática, que é um problema de direito à cidade, é o problema de imóveis não estarem cumprindo sua função social e pessoas que precisam de um teto não terem teto, enquanto tem pessoas que têm 2, 3, 5 mil imóveis, tem gente que vive disso, né, que tem imóveis para alocar, e mais do que precisam, inclusive, né, e aí você entende que há um acúmulo, né, e quando há acúmulo, há pessoas que vão ficar sem, tá? E, inclusive, tem uma coisa garantida na nossa Constituição de 88, que é uma das coisas mais lindas, né, não é praticado, mas é uma das coisas mais lindas, que é a questão da função social, cara. Terra tem função social. Ela tem que cumprir uma função. Qual? Social. E social não é aquela coisa de benesse, de dar nada pra ninguém. Social remete à sociedade. Tem que remeter a toda a sociedade, a todo o conjunto das pessoas. O teto também. O teto, né? Sabe? O teto, né? A casa da gente. Também tem que cumprir uma função social. Uma empresa também tem que cumprir uma função social. As instituições cumprem funções sociais. Então essa é a primeira coisa que eu queria falar para vocês. A gente como um todo, tá? As pessoas são muito preconceituosas ou pré-conceituosas, né? Elas pré-conceituam. Antes de formar um conceito, elas têm um pré-conceito. Preconceito vem daí, né? E essa pré-conceituação faz com que a gente se afaste realmente, pode em nós a tal empatia, o tal se colocar no lugar do próximo. Daí muitos de nós acusar as outras pessoas, cara ali um vagabundo que não tem nada, aí ocupou a casa do outro, invadiu a casa do outro, né? E daí sai dois termos que nem a mídia respeita, nem a esquerda respeita, nem a direita respeita, que é ocupação e invasão. Invasão, na lei, é o seguinte: se eu sou dono de um imóvel, eu, Vinícius Guerreiro, sou dono de um imóvel, e invadem a minha casa, isso é uma invasão. O cara invadiu, ele invadiu para pegar um leite e sair correndo embora, ele invadiu para me roubar, ou ele invadiu para morar aqui comigo, é uma invasão. Se isso aqui onde eu moro hoje é uma ocupação, é uma repartição pública, é um prédio público que esteja desligado ou ligado, né, esteja em uso ou desuso, tanto faz, se alguém vai lá e entra, automaticamente aquilo não é uma invasão, aquilo é uma ocupação. Por quê? Porque é um espaço público, ou seja, é público, é de todos, é do público, é do social, é da sociedade, é público. Né? É pago com o dinheiro de todos nós ao mesmo tempo. Remete à universalidade do acesso. É público. Tá entendendo? Eu tô querendo dar esses termos antes, antes da gente entrar para valer no vídeo, já pedindo aí para você, se você tá vendo isso no YouTube, se inscreve no meu canal, ó, legal, né? Dá o legal aí para mim, comenta, tudo legal. Se é no Facebook que você tá vendo isso, curte, né? Aí não tem como se inscrever, mas então você curte a página, comenta aí embaixo também para eu saber o que você está pensando, a gente trocar essa ideia, porque é muito importante, muito interessante para mim que a gente faça uso e abuso nesses canais aí. Eu mando o meu conteúdo de graça para vocês, eu não uso robô, eu uso engajamento orgânico, né? Isso incomoda algumas pessoas, né? Porque eu atinjo o mesmo tanto que elas sem que eu pague, né? O mesmo que essas pessoas pagam, né? Eu não pago, eu ia falar porra nenhuma, aí ia dar um pip, não era porra nenhuma. Bora! Gente, aqui em São Paulo existe uma grande ocupação chamada Fábrica 5. A Fábrica 5, ela tem esse nome porque ela foi uma balada com esse nome. Uma balada, uma danceteria, enfim, um lugar da noite, né? Isso há mais de 10 anos atrás. Que era uma balada, inclusive, que o dono era o Gugu,
O Gugu que morreu aí, o Gugu Liberato. E o Miguel Falabella e um outro cara, um empresário desses aí, desse ramo noturno. Eles eram o dono dessa balada. Era uma balada vasta, que cabia 4.000 pessoas, 8.000 pessoas. Era uma balada, é uma fábrica, né? Antes ali tinha sido uma fábrica de tecidos. Na região da Moca, bairro tradicional aqui de São Paulo, capital, Zona Leste e tal. A gente ouvia muito falar, né, eu ouvia muito falar também da Fábrica 5, porque ela virou uma ocupação com o nome Fábrica 5, né? Moro na Fábrica 5, na ocupação da Fábrica 5. E essa ocupação, a gente ouviu falar mais fortemente dela, porque ela é muito famosa mesmo, ela tinha muita gente morando lá, tem muita gente, na verdade, morando lá. E essa ocupação a gente ouve mais quando eu vou fazer aquele trabalho na favela do Cimento, que pega fogo, vocês lembram, no passado, pega um fogo, no início do ano passado, o bicho pega lá, tal, cola muita gente pra lá, a gente ajuda, as pessoas ajudam e tal. E depois disso, essas pessoas vão para a Rua do Hipódromo, né? E aí na Rua do Hipódromo, a minha turma, ainda o Movimento Comunitário Trabalhista, organizado por mim nesse período, vai organizar lá com a ajuda de alguns caras do PDT, né? Na comunicação principalmente, vão ajudar lá a levar conteúdos para lá, enfim. Não só o meu partido, outros partidos aparecem por lá também, que quanto mais ajuda chegou lá, melhor. Nessa época, a gente acaba tomando pulso da situação, que haviam várias como é que fala? Ocupações na região. A ocupação do Alcântara Machado, né, Radial Leste, a ocupação da própria Fábrica 5, as ocupações do Tatuapé, a ocupação, a reocupação, porque novas pessoas iriam tentar depois, a gente já sabia, entrar de novo no que era a Favela do Cimento, voltar para lá. Algumas pessoas ficaram por ali, porque foram desabrigadas de suas casas no Cimento, ficaram pelas redondezas. Logo, o processo de favelização iria ocorrer novamente, porque o problema não foi resolvido. Tá? Esse aqui é o problema de você passar com um trator em cima de uma estrutura. Não resolve exatamente o problema, né? Não é assim. O pessoal da própria favela, da própria preocupação da Rua do Hipódromo, que é esse que a gente cuidou um pouco mais, a gente ajudou um pouco mais. Eu vou contar uma história para vocês. Abriu o processo de reintegração de posse na Fábrica 5. A turma do Boulos e da Luiza Erundina estão chamando reuniões para cuidar dessa situação. Mas a informação que me chegou é que eles não vão atuar exatamente para resolver a situação. Eles vão atuar para criar um fato político. E aí é que tem o meu problema, porque eu já vi o Boulos, eu gosto muito da Luiza Erundina, eu a tenho numa condição de amiga, eu gosto dela. Né? Eu gosto da pessoa dela, gosto da gestão dela, gosto de quando fui apresentado a ela, tudo bem. Agora, o Boulos é um problema, porque o Boulos era um cara que eu admirava, e eu perdi a admiração que eu tinha por ele, não por um monte de falas que fazem contra né, o Boulos, assim como eu, assim como Preta Ferreira, assim como um monte de outras pessoas que lidam com o trabalho de base, estão entre as pessoas mais marginalizadas da esquerda, de verdade. Elas são as mais notórias, por um lado, porque as questões são muito agressivas contra elas, isso as notabilizam, mas por outro lado, quando elas não são tão grandes em percepção da mídia, como eu, no caso, não sou grande, não sou nem tão grande, não sou grande, eu tenho um tamanho bem pequeno aqui, publicamente falando, tá? Aí viram alvos fáceis, inclusive de seus próprios correligionários. Né? É maldoso assim o sistema. Por quê? Porque esses caras querem te anular para pegar o teu capital político. É assim que funciona. E as pessoas têm que saber como se defender desse tipo de coisa. A gente fala depois disso numa outra situação. Tem umas situações aí para estourar, vocês vão entender do que eu estou falando mais lá na frente. Né? Mas o Boulos, apesar de ser marginalizado e tudo, ele jogou muito errado quando eu o conheci, ou quando eu o vi, quando eu soube do que ele estava fazendo na Favela do Cimento. A Favela do Cimento, nesse período, iria ser reintegrada num sábado, num domingo. No sábado à noite pega fogo, e a gente chega lá no domingo, então, já com as pessoas, tudo lá queimado, as pessoas já estando lá na ocupação do hipódromo. Ali na ocupação do hipódromo, os pais de família me explicam o que eles esperavam. E eles falavam,
o Boulos veio aqui quinta-feira, veio ele e o Suplicy. O Boulos falou pra gente reagir. E aí o cara falou pra mim, Guerreiro, como é que eu reajo? Pai de família, eu tenho uma geladeira para carregar, tenho meus filhos, eu tenho... Isso são as posses deles, uma geladeira, às vezes é um fogão, uma coisa importante. Como é que essa pessoa... como é que essa pessoa vai reagir à PM? Não faz sentido, compreende? Então eles falaram para mim, a gente só esperava desse movimento do Boulos aí, um caminhão pra gente colocar as coisas dentro e a gente dizer, ó, vai pra tal rua porque é lá que nós vamos ficar agora. É uma outra ocupação provavelmente, né? Seria uma outra ocupação. E diz que o Boulos só chegou lá, ouviu um pouco eles, falou para eles resistirem, fez umas fotos, ou seja, explorou a miséria daquela gente, fez um fato político, fez uma fala dura que foi pro YouTube, e deixou o povo lá. O risco da Fábrica 5, que agora vai ser reintegrada, acontecer é o mesmo, só que tem uma diferença. A Rua do Hipódromo e a Favela do Cimento tinha lá um conjunto de 200 famílias. Na última contagem, na época que eu atuava na Favela do Cimento, né? Na Favela do Cimento não, a gente fala cimento grosso modo, mas ali, na ocupação do Hipódromo, na última conversa que a gente tinha com os ocupantes lá, em relação às outras ocupações ou invasões, eles próprios chamam de invasão, eles diziam que, cara, a Fábrica 5 tinha tinha de 3 a 4 mil pessoas morando lá. 3 a 4 mil pessoas. Com um processo muito louco que eu queria tratar aqui antes de desligar com vocês. Não são só brasileiros que perderam tudo, retirantes do Nordeste, ou do Norte, ou do Sul, ou até de São Paulo mesmo, que perderam tudo aqui, ou por alguma questão familiar saíram de casa e foram morar nessas ocupações e tal. Não é só essa questão, não são brasileiros natos só. Essas ocupações agora aqui da capital paulista, e aí que eu acho que também está acontecendo isso em outras cidades de médio e grande porte, é um fenômeno novo, até novo, né, no meu entender, que é de estrangeiros que antes viviam em guetos, né? O gueto nigeriano, o gueto haitiano, o gueto angolano, o gueto boliviano, o gueto venezuelano, agora também. São vários guetos. Agora, esses caras não estão mais morando só em guetos. Alguns deles estão saindo desses locais e começando a atuar, começando a morar junto, né, nas ocupações. Então são como se fossem ocupações mistas. Mistos de brasileiros com estrangeiros. E é louco porque vai rolar um choque cultural, né? Como rola sempre um choque cultural. Sai de uma expressão cultural de um gueto e começa a viver junto com pessoas que têm uma cultura basicamente diferente. Não totalmente, mas basicamente diferente, né? E seria um material riquíssimo, inclusive, para que estudantes de história, antropólogos, sociólogos, observassem isso, né? Em loco mesmo, vissem, né? E lógico, as pessoas de assistência social, serviço social, militantes de base, né? No caso trabalhista, mas militantes de outras bases, de outras políticas, né? De outros grupos políticos, também fossem lá e observar e ajudar agora, no presente, né? Uns vão observar, outros vão... Enfim, um grande trabalho, um grande esforço. E principalmente vai haver uma reintegração de posse, não permitir que um cara como Boulos chegue lá, fale uma palavra dura, faça uma foto e saia porque está concorrendo a prefeito. Porque esse sempre foi a vontade do Guilherme Boulos, né? É esse tipo de gente que usa a dor do outro para benefício próprio, né? Eu não confio. E assim como tem o Boulos no PSOL que é assim, e há outros provavelmente no PSOL que há assim, a gente assim também no PT, a gente assim no meu partido, no PDT, eu conheço alguns, né, inclusive bem próximos, inclusive, que agem dessa maneira, que é a maneira canalha, a maneira hipócrita, mas assim também há gente na direita que faz o mesmo. Tem sempre o cara que se importa e o cara que não se importa. Tem sempre o cara que faz o cálculo eleitoral, o cálculo político eleitoral. E tem o cara que pensa pensa mesmo, ele não pensa em si em primeiro lugar, tem de tudo. Tá? Então, a tua tarefa, amigo, camarada, é observar e denunciar esse tipo de gente. Esse tipo de gente, muito menos na esquerda, esse tipo de gente não pode prosperar na política. Porque senão as coisas não vão mudar, eles vão se tornar extensões dos interesses
desses que nos oprimem, entende? Mesmo sendo de esquerda. O Guilherme Boulos, para ficar no exemplo, quando ele vai lá numa comunidade, faz um fato político, faz uma imagem, faz um vídeo bonitinho pro YouTube, pra rede social dele, e sai de lá sem resolver porcaria nenhuma, o que isso significa? Significa que ele acumulou esse capital político, mas que ele traiu a base. E significa que ele, ao chegar lá como prefeito, ou presidente, ou qualquer cargo que ele concorrer, não significa que ele vai fazer as coisas em prol daquela população. Significa que ele é um cara cooptado, foi cooptado, está cooptado. Ele já é parte do problema, ele não é parte da solução. Tá bom? Com isso eu deixo vocês, peço aí para vocês darem um like, compartilhar, enfim, fazer todo o grande lance aí. E legal, gostou, ilegal se não gostou, comenta aí embaixo e pega na minha rede social. Um abraço.